Bem-vindos ao podcast Wi-Ficando, um podcast sobre tecnologias Wi-Fi. Agora convosco, Carlos de Assunção e Vasco Costa. Ora viva amigos, bem-vindos a mais um episódio do Wi-Ficando. Eu sou o Vasco Costa. Carlos de Assunção. E pela primeira vez temos convidados. Achamos aqui uma solução muito interessante que temos aqui com os colegas que vimos eles a partilharem no LinkedIn. Estamos a falar aqui do pessoal da Tronet e temos aqui connosco, temos o Antero, o Pedro e o Nuno. Pessoal, se quiserem fazer uma Olá, viva! Uma pequena apresentação. Pronto. Olá, viva a todos, não também. Então, nós, pronto, neste episódio vamos falando daqui de um sistema que nós, como já disse, temos visto eles, a equipa da Tronet a identificar no LinkedIn e nas comunicações sociais, mais concretamente sobre o Distributed Antenna System, o DAS. Não sei se quem de vocês quer falar um bocadinho sobre a solução. O que é o DAS? O que é o DAS? Que é o DAS? Nuno. Nuno? Posso começar eu, sim. Bora, chega, está frente. O Vasco acabou por já dar a nomenclatura da coisa, mas basicamente isto acaba por estender o sinal de um AP por uma antena apenas, e mediante a necessidade do cenário do cliente, distribui por X metros, em que propaga o sinal de uma forma muito linear entre cenários muito dispares, como estamos a falar de ambientes fabris, ambientes de entreposto, túneis, minas, coisas desse género. Estamos a falar, se eu não me engano, de comprimentos de antena que vão até aos 50 metros. Estou a dizer alguma coisa de errado, Rocha? Não? Não, está corretíssimo. Está corretíssimo, pronto. Que pode ir até, e depois isto é tudo dimensionável. Começámos com esta tecnologia apenas com conciso, porque era para ambientes de entreposto em que tinham cenários de peaking e não necessitavam de grande largura de banda. Atualmente, como a realidade dos entrepostos e do Airbus está a mudar, porque está a deixar de fazer peaking, hoje em dia fazem peaking e fazem reuniões no meio dos entrepostos, entre outras coisas, então passámos já a ter incluído a tecnologia de MIMO e já conseguimos ter MIMO em cima desta solução, em que um AP consegue abranger uma área, digamos, com um braço de antena que vai até 50 metros. Basicamente é isto, assim grosso modo. Ou seja, complementando força, Antero. o que o Nuno estava a dizer, um braço de antena até 50 metros, sabendo que temos duas formas de implementar a solução, com AP central ou com AP lateral. Com AP central, nós conseguimos fazer 45 mais 45, que dá-nos 90 metros de distância de um sinal. Com AP lateral, temos no máximo os tais 45 metros também. Correto. Ok. O que é necessário para isto? É um AP, e temos os cabos radiantes mencionados para o espaço, e depois temos que ter um amplificador de sinal na saída do rádio, que nos permite, no final da antena, é preciso fazer um planeamento, é preciso um layout, é preciso fazer todas as contas e mais alguma, que nos dá dá-nos um bom sinal no fim da antena. Este cabo tem uma perca por cada metro, nós temos que amplificar o sinal à saída do rádio, quando entra para a antena, e a partir daí aquilo já começa a trabalhar de forma estável e boa. Ou seja, tu tens, neste caso, tens um ponto de acesso, que é alimentado por PoE, o transformador ou o que seja. Por sua vez, à saída da rádio do access point, tens um amplificador. Sim. E esse amplificador também tem uma alimentação específica, com um transformador, ou o que quer que seja, certo? Que é para poder, neste caso, por PoE. por PoE também.
Ok. Exato. O torna uma solução algo económica, certo? E depois, Sim. a partir daí, é amplificado um cabo que vai até, neste caso, até cerca de 50 metros, mantendo sempre a mesma potência. Pronto, desde o ponto zero até ao ponto 50 metros, neste caso. Conseguimos manter Sim. aí. Ok. O que é que isto faz? Normalmente, como vocês sabem, nos APs, nós temos em cada antena temos o 2.4 e o 5. Certo. Em cada rádio temos o 2.4 e o 5. Qual é que é o segredo? O segredo não, qual é que é a grande vantagem desta solução? É que, como do rádio sai o 2.4 e o 5, nós o que ligamos a seguir é um diplexer, que faz a divisão das frequências. 2.4 para um lado, 5 GHz para o outro lado. A partir de amplificamos o 2.4 de forma dinâmica e o 5 GHz de uma forma mais estática. Depois de amplificarmos esse sinal, voltamos a inverter no mesmo diplexer e junta as duas frequências e injeta no sinal. O cabo, por defeito, tem uma perca de 0,3 dB por cada metro. Quer dizer que num cabo de 30 metros de comprimento, temos 10 dB de perca na ponta da antena. Extremidade. Ok. Ok, boa. Então, quais serão os requisitos quando vocês vão tentar. Já estava a fazer coisas. Fazemos noutra altura. Certo. Digamos, então, quando vão instalar esta solução, ou seja, na reunião inicial com o cliente, o que é que vocês perguntam? Quais são os requisitos desta solução? E vocês precisam, efetivamente. Sim. Normalmente o que nós questionamos é quais é que são as necessidades que eles têm em termos de nem as necessidades, quais é que são os problemas que eles têm quando nós vamos instalar numa solução em que já existe, quais é que são os problemas? Normalmente, como o Carlos sabe e tu também sabes, um dos grandes problemas que existe nos entrepostos grandes de 10 metros de altura, de corredores pequenos, corredores muito apertados, em que hoje no corredor A temos madeira, arroz, feijão, no corredor B temos água, mas volta e meia isto muda tudo e temos micro-ondas, temos tudo. Nós temos o desenho que se faz de rede Wi-Fi nem sempre está de acordo com o ambiente que lá está, com o ambiente que temos no local. E um dos grandes Pode ser problemas que nós muito sazonal neste caso, certo? nós já encontramos situações em que nos corredores, na maior parte dos corredores, temos produtos secos numa altura do ano, noutra altura do ano o que temos lá é garrafas de sumo, Coca-Cola, sumo e tudo mais alguma coisa, que é tudo isso que é bom para o Wi-Fi. Se nós não temos um sinal estável que, independente de qualquer produto que lá esteja, vamos ter problemas nos terminais. E, como o Nuno tinha dito há bocado, até há relativamente pouco tempo, os equipamentos trabalhavam todos muito no 2.4. E ainda bem trabalhavam 2.4. Porque não precisavam de muita largura de banda. Tinham a largura de banda necessária até 54 megabits por segundo, no máximo dos máximos, chegava. Por isso nós conseguimos ter vários data rates, mas a maior parte dos PDAs só tinham data rates muito curtos, de 2 mega, 4 mega, 8 mega ou 12 mega. Nós conseguimos, como a antena é agnóstica ao que vem do AP, quanto mais fina for a configuração do AP em termos de data rates, em termos de BSS, em termos de configuração que se possa lá fazer, melhor é a configuração. A antena é agnóstica. O AP, até há 4 anos atrás, a única característica que tinha que fazer era fazer SISO, Single In, Single Out. Há 4 anos para cá, foi criada a solução em MIMO. Já conseguimos ter MIMO 2x2. Estão a sair umas antenas que já fazem 3x3, mas calma, já ainda não há necessidade.
Nós conseguimos ter mínimo 2x2. Ou seja, só uma pergunta, Antero. Neste caso, vocês conseguem ter antenas específicas para cada tipo de cenário? Ou seja, podem ter antenas que façam apenas CISO e antenas que façam MIMO. Ou seja, é uma questão de requisitos, muitas vezes, por parte do cliente, conforme o tipo de equipamentos que irão conectar à rede. Mas sendo que hoje em dia, os 5 já é tradicional, por assim dizer. Ok. Pois, esse é um dos grandes problemas. É que, desde que a Microsoft abandonou o Windows CE, o Android é, como se diz, um comilão. Certo. E gosta muito mais de 5 GHz que o 2.4. E para os 5 GHz, o Android vai para os 5 GHz, obriga-nos a andar muito mais no MIMO. Porque consome muito mais largura de banda, as aplicações deixaram de estar dentro de porta, estão cada vez mais na cloud. Então, isto está-nos a levar um bocadinho para o MIMO. Uma pergunta. Estávamos a mencionar há bocado que um cabo, neste caso, com um amplificador pelo meio à saída do access point, neste caso da própria antena, como é que vocês fazem em termos de... Imaginemos agora um interposto. O interposto é composto por vários corredores e por corredores centrais também. E sendo que há corredores, muitas vezes podem ter 50 metros, como podem ter 70 metros de comprimento, como é que vocês depois conseguem colmatar em termos de cobertura? É corredor a corredor? É um cabo por corredor? É perpendicular? Como é que vocês costumam fazer este contexto este tipo de desenhos? Aí deixo para a parte mais técnica e instalação, Pedro Rocha. Vou deixar o Rocha. Exato. Anda para trabalhar com não, é muito simples. Aquilo aproveita o máximo da cobertura se instalarmos paralelamente, não, perpendicularmente em relação aos corredores. Ou seja, cada braço desse AP vai cobrir vários corredores ao longo do entreposto. Seja normalmente quando há um projeto novo ou um pedido qualquer, a primeira coisa a fazer é pedirmos as plantas, já com o layout dos racks, e a partir daí começar a fazer o desenho para termos a melhor cobertura possível no chão e de alguma forma colmatar se houver alterações, se crescerem os racks, se tirarem racks, a solução continuar a servir da mesma para o cliente. Ok. E por experiência, em termos de cobertura, um cabo radiante, ou seja, um cabo destes com um comprimento de 50 metros, consegue cobrir uma área de mais ou menos quanto? Ou seja, mesmo que imaginemos um open space, tens uma noção em termos de cobertura que ele consegue proporcionar? Devido à abertura das antenas, nós que trabalhamos normalmente ali nos 12 metros, 11 metros e meio, de 25 em 25 metros, ou às vezes menos um bocadinho, montamos um cabo radiante, uma antena. Ou seja, um cabo perpendicular ao corredor, certo? A cada 25 metros. Exatamente. Um cabo por cima a cruzar os corredores. Sim, dessa forma também garantimos que se um AP morre no meio, as outras duas do lado conseguem cobrir essa parte que falhou. Boa. Redundância. Boa. Isso é uma solução realmente uma alternativa ao contexto de pôr antenas direcionáveis nos corredores. Ser uma forma de 2 APs por corredor. E a parte de coisa, de infraestrutura que é preciso para suportar a quantidade de APs. Exatamente. Se tal APs, tem de ter bastidores e cabos. Passo mais tempo a calcular cabos do que... Esta solução acaba por ser muito vantajosa no que diz respeito à parte da cabelagem estruturada. Porque num cenário em que é preciso, vou dar aqui um número à toa, 40 APs, numa solução convencional, temos que alimentar os 40 APs com cabelagem, e com a nossa solução passa a ser metade dos APs. E acaba por ser a poupança que existe além da cabelagem estruturada, além de bastidores, e depois também no consumo menos APs a consumir, é a parte da redução de custos. Que está aqui também é muito, digamos, muito apetecível. Depois outro cenário, sim, nesta solução, exatamente. Outro cenário que não se falou aqui. Desculpa. Sim, que eu acho que é muito importante, que é a área que está agora a crescer muito na parte de interposto, que é a área de
congelados. A área de congelados, nós conseguimos montar a nossa solução toda de cabo radiante dentro dos congelados a menos 25 graus de temperatura. Colocamos a parte da AP de amplificadores fora da arca e depois passamos a ligação para dentro e o cabo é todo instalado dentro da arca congeladora. Seja com ragos. E isto realmente é muito viável. Aqui, então, o custo é o mesmo na nossa solução se passarmos para uma solução de APs convencionais. Os APs para dentro deste tipo de temperatura já não tem nada a ver com os APs que se usa. Portanto, até aqui também, nestes cenários, é bastante viável. Inclusive, é o próprio índice de possível haver avarias, ou seja, é um cabo, não é um access point, não é uma tomada de rede, não é nada que se pareça que possa ter algum ponto de falha neste caso. Nem é só cá. Imagina, o AP está por cima da arca congeladora, por cima da câmara, avariou o AP, a facilidade que tu tens de intervenção em si é brutal. Porque o AP está, nós ainda alguma, como vocês sabem, na parte dos congelados é propício a ganhar alguma umidade por cima. Alguma umidade por cima. Então, nós estamos a implementar uma solução em que estamos a elevar os APs com um mastro que fica para aí 20 centímetros apoiado na própria câmara, que já evita com que alguma umidade já aconteceu de queimar completamente os access points. Mas a facilidade de intervenção é brutal. Uma das coisas que também se consegue com esta solução e com os produtos da Kimata é que no AP de 5G, no amplificador de 5 GHz, ele tem gestão por SNMP. E tem uma particularidade. Ele tem um sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura, como o amplificador normalmente está no topo dos edifícios, consegue ajudar à manutenção e à gestão do próprio entreposto, a saber qual é a temperatura que está no cimo do armazém. Essa parte foi um pedido especial de um cliente que foi desenvolvido diretamente no amplificador de 5 GHz. Conseguimos sempre saber qual é a temperatura que está lá em cima. Mesmo para vocês também pode ser uma referência para um índice possível de avaria. Né? Vocês têm um threshold, excede os 40 graus aos 45 graus, por vezes pode ser o limite máximo que o fabricante recomenda que o access point possa estar passível de, e para vocês também já é um indicador que aquela zona está muito, muito quente e o access point pode não resistir. E podem, de uma forma preventiva, tomar ações. Claro, porque estes APs estão preparados para trabalhar entre 0 graus e mais 70. De mesmo assim, de qualquer forma, um entreposto alimentar em que a temperatura no topo do seu entreposto esteja a ultrapassar os 40, 45 graus, pode começar a estragar os alimentos que são perecíveis. Então, pode dar indicação, olha, no topo tenho 45 graus, é melhor ligarem aquele sistema de rega que eles têm por cima dos entrepostos para aquecer o telhado. Isso ajuda muito. Interessante. Muito interessante. Sim. Sim, também há outros casos desses. Isso é importante que uma vez no Cisco Live também vi eles apresentar que um dos problemas é troubleshooting e a configuração está tudo bem, não passa nada com a configuração, depois foram ver, isto está encostado acima, está encostado ao acrílico e o AP está nos 70 graus. Se calhar temos que baixar, temos que ir lá fora. Então pronto, tiveram que tirar ao site e sim, havendo assim uma hipótese de detectar a temperatura dos equipamentos, assim, já é uma excelente ajuda para este tipo de situações. Interessante. Mas uma pergunta interessante também, que é, ou seja, em relação aos cabos que são utilizados, em termos de possíveis fontes de interferência, ou agora o exemplo das câmaras frigoríficas, dos cabos serem montados, não sei, muito próximos do painel de sanduíche, ou no topo dos entrepostos, feitas esteiras, ou iluminações, ou o que é que seja, qual é que é a vossa experiência com interferências externas para os cabos? A recomendação do fabricante é que a gente afaste o cabo radiante 10 centímetros de qualquer possível fonte de interferência, seja metais, seja cabos
não de baixa tensão, que esses não fazem diferença, mas os cabos elétricos já com mais tensão, iluminárias, por exemplo. Pronto. Também é uma coisa que nós temos que ter algum cuidado quando estamos a fazer um planeamento. Sim, sim. Algumas situações são completamente impossíveis de prever e depois só no local, enquanto estamos a fazer a implementação, é que temos de nos adaptar ao que passa à nossa frente mas faz parte do trabalho. Sim. Histórias de horror com sensores de movimento para aí, não nos armazéns. Quando Nem é sempre as projeto, plantas as plantas ganham vida, aumentam, encurtam. Exatamente. Sim, isso. Mesmo as minhas formações, digo, atenção, os armazéns é dinâmico, é uma planta viva. Se vocês fazem um planeamento hoje, vão lá um ano depois, já mudou, tem ali algumas mudanças significativas e depois não se admirem de haver problemas de cobertura na rede, porque muda os racks, muda a altura de racks, uns surveys em armazém, olha, eu estou a detectar o AP, mas vocês têm material tanto lá em cima, não consigo vê-lo. Ele está para lá, tenho um sinal, mas não tenho mais nada. Ok. E falando em AP, isto funciona é agnóstico vocês já disseram que isto é agnóstico, ou seja, qualquer tipo de access point desde que esteja interface para a antena externa, certo? Para essa marca da access point. Sim, correto. O fabricante tem as antenas têm uma ficha N, os amplificadores trabalham com fichas N, o fabricante tem RPSM, TNC, SMA, N. Ok, adapta-se. O que interessa é que aquilo é completamente adaptável. Ok. E do ponto de vista do access point ou da gestão do próprio access point, vocês fazem algum tipo de definição específica? Ou seja, vocês definem, sei lá, canais, potências, data rates, vocês fazem algum fine-tuning da solução em contexto de CISO ou em contexto, neste caso, mínimo? Posso responder a isto. Normalmente, as tecnologias de clean air, as tecnologias que existem em alguns dos fabricantes mais de gama enterprise mais alta, não estão preparadas para este tipo de solução. Então, o que nós fazemos, quando do desenho da solução do esquema, nós definimos canais e potências por AP e de recomendação. Não é recomendação, é requisito. Desligar todos os automatismos possíveis dos APs. Porque a distância é que os clientes estão deste AP e a diferença de sinal entre um cliente que esteja a meio da antena e na ponta da antena vai fazer com que o AP ande constantemente a aumentar e a diminuir o sinal. Quer dizer que a rede não vai parar. Nós fazemos um desenho o mais estático possível para termos uma solução estável no solo. Pode parecer contraproducente, mas nós defendemos a estabilidade do sinal, porque o sinal vai estar estável no solo para quem precisa trabalhar. Não é porque aparece agora alguém, um cliente que está a chegar agora, que vamos estragar 40 metros de corredores. 40 metros de corredores são cerca de 20 corredores do produto, porque algum cliente apareceu na ponta da antena. A potência está ali calculada, nós calculamos as percas, nós temos spectrum analyzers em hardware para medir o sinal que está a sair na ponta da antena, qual é aquele sinal que temos a sair do AP, porque temos que ter atenção que nós definimos um tipo de potência e é preciso, conforme vocês sabem, o sinal que se configura nem sempre é o sinal que está a sair do rádio. E nós temos o Spectrum Analyzer, medimos o sinal que está a sair do AP, antes de fazermos algumas instalações, estamos os APs para perceber qual é que é a potência que temos que virar no AP para sair no nível de sinal de potência verdadeira do rádio, fazemos as contas, fazemos a amplificação e temos uma rede
o mais estável possível. Até porque já apanhámos algumas surpresas, principalmente nas primeiras instalações. Eu não sei se te lembras, Anter, em que aqueles APs da Huawei não tinha, ou seja, a potência que nós precisávamos que eles mandassem não era nem de perto nem de longe o que deveria ser. E então acabámos por descobrir que aquilo divide o sinal pelos 3 conectores. E pronto. O que acontecia foi um modelo específico da AP, que já entretanto já foi resolvido. Muito bom. Quando ele tinha 3 antenas, tu configuravas 20 dBs e aquele dividia os 20 dBs por 3 antenas, cada uma trazia 6.5. Otimização. Ok. De facto, a gente Tanto depois, recursos. quando chegamos ao fim, ia fazer o heatmap e, porra, este sinal não está. O que é que se passa? Não está bem. Entretanto, Ainda tivemos de andar ali a brincar com country codes e. Entretanto, Até- o problema até- foi conhecido e foi resolvido nos próprios APs. O fabricante reconheceu o problema. Resolveu. Famosos country codes. Yep. Não é. Tenho só aqui mais uma pergunta em relação também ao cabo, estou interessado no cabo. Ou seja, em termos de propagação do sinal com a origem do cabo, isto é feito em que direção, por assim dizer? Ou seja, o cabo há de ser uma coisa tipo redonda, por assim dizer, e ele Exatamente. propaga tipo 370, aquilo tem algum tipo de... Ou seja, se tivermos um cabo a cerca de 12 metros e queremos que o sinal chegue ao cliente, há de ter uma potência de X. Mas para cima também há de ser propagado alguma coisa, presumo. Não sei, há aqui alguma otimização que possa ser feita em termos de direção também de propagação. O cabo é direcional. Ok. Ou seja, o cabo tem uma abertura de 160 graus. Os MIMO. Ok. O cabo Ok. MIMO tem uma abertura de 160 graus. Quer dizer que para cima o que sai é muito pouco. Restos. Tem uma vantagem que este cabo em MIMO, eu estou a falar do novo cabo, vai desde os DECT de 1900 Hz, ou seja, 1.9 GHz, até aos 6 GHz. E faz-nos uma abertura de 160 graus virada para baixo. Ok. Se olharem para o cabo descarnado, aquilo é é um cabo coaxial, ou seja, tem um núcleo sólido, em não 100% em cobre, claro, senão ficava caríssimo o cabo, mas com o exterior em cobre, e por fora, como aqueles cabos RF, o Ultra Low Loss, só que é um cabo que tem tem umas ranhuras. Pronto, Ok. e são essas ranhuras que vão fazer com que essa abertura, que o Antero falou, tanto que nós quando estamos a instalar o direcionar cabo, a ranhura para algum sítio, certo? exatamente, o próprio cabo tem uma marca na parte de fora, no exterior do cabo, que nos ajuda e bastante orientar. a garantir que o cabo está orientado diretamente para baixo. Sim, mas isso é no cabo novo. O cabo antigo tinha que sim. tirar as luvas do congelado para sentir a ranhura. Sim. Ok. Era mesmo dedo sensível Era mesmo hands-on. e sentir a direção. Aí era. E com luvas. Daí a frase do Antero, o bom é sentir o cabo na mão. É essa Certo, exato. A sensibilidade. a sensibilidade. Ter aquele toque. Aquele toque. Ainda bem que já não é assim, mas foi assim até há pouco tempo. Tempos modernos. É assim. Ok. Perguntas assim adicionais, ou seja, numa solução que vocês tinham cerca de 20 ou 30 ou 40 access points, ou até mais eventualmente, como é que vocês é feita a gestão? É tipo tradicional, ou seja, com uma contadora, com um access point que gera vários, ou seja, é uma gestão tradicional do access point em si, certo? Presumo. Exatamente. É igual como se fosse um AP normal. Pronto. Ao fim e ao cabo está-se a gerir o AP. Okay. Nós preferimos sempre gestão com controladora centralizada, controladora um bocadinho avançada, porque nós, como fazemos depois de instalação, fazemos a afinação, usamos as plataformas do ECAL para medir o sinal no solo, fazemos todos os mapas de calor, depois conseguimos fazer a importação desses mapas de calor diretamente para a controladora. Quanto mais inteligente, quanto mais avançada for a controladora,
melhor para nós. Por muito que se vá desligar a maior parte das automatizações daquele grupo específico de APs. Em todos os outros, nós colocamos. Há pouco eu esqueci-me de falar. Uma das grandes vantagens que nós temos com esta solução, o Nuno falou-nos com os lados, temos outra. E é em zonas de ATEX, zonas de atmosfera explosiva. Sim. A atmosfera explosiva é tão preocupante como um AP nos congelados. Nós colocamos o AP por cima, fora da zona da ATEX, trazemos o cabo não traz eletricidade, não traz nenhuma fonte de ignição, o que faz com que uma solução num armazém da ATEX consiga ser muito mais fácil de implementar. Mais rentável, porque um equipamento com característica ATEX é caríssimo. Caríssimo. Sim. E a manutenção, isso vai ir lá mexer nele, não é o Zé Manel que vai lá, tem que ser. Tem que ser um bombeiro. Não tem que ser, sim. Não, é assim, é bastante interessante este tipo de solução. Sim, tem mesmo claramente algumas vantagens sobre o sistema tradicional. Vocês estavam a falar das controladoras, em termos de alarmísticas, é igual ao restante, ou seja, recebe os mesmos alarmes que ou seja, os alarmes são basicamente baseados em access points, é igual. Sim, força. Isso acaba por ser uma vantagem, que é temos clientes que trabalham com Cisco, clientes que trabalham com Extreme, com Aruba, não têm que estar a adquirir nem software próprio, nem hardware específico. Nós, quando fazemos o contacto com o cliente, ou vice-versa, quando o cliente nos contacta, perguntamos o que é que ele já tem e tentamos dar seguimento ao que ele já tem. Simplesmente pedimos que sejam APs que a gente consiga controlar potências, controlar canais, e que tenha os conectores externos para a gente poder ligar à nossa solução. Não há limitação nenhuma em termos de protocolos. A limitação é sempre do access point. Da OPA, da OPA3, PSK, Enterprise. O cabo, a solução é agnóstica ao que vem do access point. É um mero meio de transporte, neste caso. Exatamente. Acho que sim, em termos de data rates também já disseram, ou seja, até agora qual foi o maior, ou seja, vocês estavam a dizer há pouco que agora os PDAs são cada vez mais exigentes, os Androids são cada vez mais exigentes. Vocês chegaram a fazer alguns testes de stress, ou seja, o data rate maior que já alguma vez conseguiram num desses equipamentos? Eu acho que na última implementação que se conseguiu fazer foi um teste de 154 megabits por segundo. Confirma, Pedro. Não me recordo. Mas acho que sim. Sim, isto foi uma solução, atenção, que evoluiu bastante desde a primeira instalação que nós fizemos. Na primeira era tudo novo, até mesmo para nós, não é? E só tínhamos o SISO disponível, estávamos muito limitados, embora em termos de cobertura realmente fosse um salto gigante em relação à solução do Wi-Fi tradicional, não é? Realmente tivemos que fazer aí um acerto, até porque os PDAs, o cliente já não buscava de PDAs há não sei quantos anos, já eram bastante antigos, tivemos aí que adaptar a solução realmente ao que o cliente tinha e limitar só data rates muito baixos. Agora com a solução de MIMO, já não temos praticamente essa necessidade de estar a limitar data rates, porque a própria solução consegue tomar conta dos clientes. Vem dessa necessidade. O que se faz é criar SSIDs específicos. Evitamos criar mais do que 3, 4 SSIDs por interposto, mas porque nós sabemos bem que existe equipamentos do tempo dos dinossauros ainda a trabalhar, em que
ou trabalham a 2 e 4 megabits por segundo com as 10 data rates, a melhor coisa que tem que se fazer é criar um SSD só para eles. Todos os outros equipamentos que já trabalharem com os data rates de 40 e 50, pá, deixar estar. Não vamos atrapalhar quem quer trabalhar só porque temos 90% do nosso parque com PDAs antigos. Temos muitos clientes que ainda têm PDAs a símbolo. Sim. Para aí a vez, assim. Também já apanhei. Depois me troca o passo. Não, por exemplo, uma das dificuldades que surgiu logo no início, ou seja, quando começava o turno, imaginem toda uma equipa que anda a movimentar-se pelo interposto, arrancar o turno debaixo de um AP que está inciso. Aquilo realmente não corria muito bem, tivemos aí realmente alguns problemas, porque antigamente, mesmo os clientes, estando todos num sítio, acabavam por se distribuir pelos APs que estavam ali na zona, e a nossa solução, como é tudo uma antena gigante, cobre uma área enorme, estavam todos os clientes pendurados naquele AP. Entretanto, agora com o Mimo, já vimos malta a ter reuniões de Teams debaixo de um cabo radiante sem problema nenhum. E o resto da malta a fazer picking à volta, tranquilo. Era essa dúvida que eu ia pôr a seguir, que era, ou seja, como é que vocês conseguem calcular, neste caso, a utilização? Ou seja, eu consigo identificar se há uma sobreutilização de um cabo radiante numa determinada zona. Imaginemos que tem uma utilização de 70%, 80%. Vocês conseguem ter este tipo de evidências, que, como agora o exemplo que deste, que temos cerca de 80 picas a arrancar os symbol, ou os voice, ou o que é que seja. Vocês conseguem fazer algum tipo de medição, identificar, ok, não, nesta altura houve um tema porque tivemos 80 pessoas a ligarem-se e temos apenas um cabo radiante. Depois fazem algum reforço, não sei. Como é que vocês costumam interpelar estas situações? Nesse caso em específico, a única ferramenta que nós tínhamos era a própria controladora, que nos mostrava realmente a ocupação daquele AP. Ok. Conseguem tirar essas informações vindas do access point, não é? E quanto mais inteligente e quanto mais informação nos der a controladora, melhor. Certo. Sim. Ok. Por isso é não basta ver. podemos ter controladora, como dizes, não vale a pena a nossa experiência. Podemos ter a diferença. Podemos ter a diferença de ter 80 clientes ligados e a fazer o arranque de uma operação, como podemos ter 80 clientes ligados, mas 40 que realmente estão a fazer o início da operação, mas os outros estão em port 6, por exemplo. Ou estão num outro estado que não é em operação, ou seja, não estão a consumir, estão apenas conectados. E aí realmente a contadora com inteligência faz toda a diferença. Ok. Nós chegámos a fazer um teste numa loja, que tinha aqueles, como é que chama aquele? Aquele sistema de compra inteligente em que tu levas o carrinho com um PDA e no sítio onde estão o self-picking, o self-checkout, em que na zona onde estão os checkouts nós tínhamos APs com cerca de 110, 150 clientes. Temos aquelas torres com não sei quantos clientes, certo? E tínhamos outras antenas com 4, 5 clientes. Aí havia uma grande diferença porque a controladora tinha que saber gerir todos esses clientes. E aí o CISO era um problema. O Mimo já veio melhorar muito essa situação. E outra pergunta, ou seja, em termos de olhando para um ponto de vista mais teórico, por assim dizer, e hoje em dia falarmos que um access point vá suportar 30, 40 clientes, por exemplo, que seja a 5 GB, neste caso um cabo radiante será expectável a mesma quantidade de clientes, sendo que estamos a usar apenas uma das rádios. Como é que vocês fazem estas contas para depois propor o desenho ao cliente? Vai, Anter.
Tanto faz. Assim, Vai ser um produto difícil, não sei, estou aqui só. Nós, mais de 95% das nossas instalações são feitas em situações específicas na entreposto alimentar. Ou entrepostos, pronto. Ou entrepostos comerciais, não interessa. O número de clientes é muito distribuído e não há grande diferença entre. Não há grandes agendamentos de clientes, conforme vocês sabem. Certo. O grande agendamento de clientes. Uhum. O stress está quando há mudanças de turno, em que eles pousam todos Certo. os PDAs e arrancam todos com os PDAs ao mesmo tempo. Sim. Mas aí também não há grande problema, porque a grande capacidade de consumo de largura de banda aí é muito curta. Nós já tivemos situações em que vimos APs com 40 clientes ligados a trabalhar em entrepostos e na outra parte, completamente o entreposto completamente oposta, havia clientes, havia APs com 1, 2 clientes. Não, Entreposto é sempre aquele contexto do roaming, né? Eles estão sempre em circulação, Exatamente. corredor em corredor, Exato. vão nos empilhadores, no porta-paletes, por isso está sempre as correrias. O único tema é só o arranque ou troca das operações. Ou de turnos, neste caso. Sim. Mais uma vantagem do sistema da Kimata é que tens muito menos eventos de roaming Certo. durante um entreposto, porque tens muito menos APs também para saltar de uns para os outros. Sim. E o próprio cliente, quando faz o scan à procura de quais são os APs passíveis de poder mudar, em vez de ter imaginemos 10 APs ou 15, vai ter apenas 5 encontro 1, 2. ou 3. Exatamente. Normalmente até encontro 1 ou 2. 1 ou 2. O cálculo de roaming é muito mais rápido do que normalmente. Isto pode ser uma das vantagens realmente em relação ao Wi-Fi tradicional, que é uma das perguntas que tínhamos aqui para vocês. Nós como fazemos até um bocadinho, apertamos mais um pouco a distância entre as antenas para termos redundância. Nós temos 3 formas de fazer redundância. Nós temos APs temos antenas com um sistema de redundância de APs, em que saem 2 APs, um está ligado, o outro está desligado no PoE, em que um AP varia, só temos que ativar a porta do PoE no switch e o AP arranca, a controladora configura e estes 2 APs estão ligados ao mesmo sistema da mesma antena. Ok. Ou seja, o amplificador tem 2 entradas, neste caso, diria eu. Temos Tem um deflector. Tipo de deflector antes. Sim. Ok. Isso onde é que nos ajuda esta parte? Nas situações mais críticas, num entreposto, que é aquela parte do marshalling da praia, em que os caminhões têm que estar a sair, a entrar sempre, constantemente, Certo. aquela zona ali tem que ter sempre sinal. Se houver um evento em que um dos APs avarie, por muito rápido que seja e facilitada que seja a troca, demora sempre algum tempo. Então, se nós tivermos 2 APs, um ligado e o outro desligado no switch, um AP variou, só temos é que fazer shutdown a uma porta, porque o AP pode se lembrar de levantar, ativar a outra porta do outro AP, ele arranca e está disponível em 2, 3 minutos. Assim que ele arranca e o controlador ao receber der as configurações para ele, está pronto a distribuir sinal. Isso é uma redundância de 1 mais 1. Nós também acrescentamos uma redundância no sítio onde não, no locais do entreposto, onde não há necessidade de estar a consumir mais pontos de rede, mais APs, encurtamos a distância entre as antenas, mais ou menos a 25 metros entre elas, para podermos, se uma antena variar, nem que seja necessário aumentar mais um bocadinho do sinal no AP, na antena que está ao lado, para o sinal espalhar mais um bocadinho para o lado. Interessante. Mas não tinha bem essa noção da redundância, que vocês tinham vários tipos de redundância. Por exemplo, em caso de avaria, temos 2 equipamentos, um ligado e outro um power on, power off, e depois é trocar, por assim dizer. Exatamente. E o outro é o próprio design em si já contemplado, tipo uma zona principal, uma zona prioritária, os 2 APs,
ligado, desligado, e o outro é mais no contexto do desenho, em termos de comprimento do cabo, neste caso. Interessante. Interessante. A Center Power é bastante interessante mesmo, ou seja, para resolverem uma avaria é uma questão de poucos minutos, em vez de ser, espera aí, temos que ajudar alguém, tem que ir lá ao sítio, mudar o cabo e ver, e subir e acesso, e agora e assim é só shut no shut, está feito. Exatamente. Porque depois a plataforma não está no local, não há Ah, ninguém sim, e agora tem que ser aquele. Sim. Não, Isto são, como é que eu ia dizer, são soluções ou recomendações que o próprio fabricante vos sugeriu? Foram coisas que vocês foram aprendendo com os desafios do dia a dia, que vocês vão apanhando nos diversos clientes? Um mix. Um mix, sim. E no cenário, no segundo cenário que o António falou, de reduzir ali, encurtar a distância entre os cabos, foi uma questão que nós percebemos e que depois, no futuro, conseguimos perceber que realmente funcionou, porque nós fomos lá ver um troubleshoot e realmente queixavam-se, mas isto nos entrepostos é muito... isto é, a malta queixa-se muito e a gente tem que ter ali um bocado o feeling da coisa e tentar perceber realmente se aquilo é um problema ou não. E eu no início pensei mesmo, pronto, isto é uma coisa que não existe aqui, mas depois vim a perceber que realmente havia ali um tema e fui descobrir que numa área, metade da área do interposto tinha metade dos APs desligados, pura e simplesmente porque alguém reformou os bastidores e os POS que lá estavam, ele desligou-os. Porquê? Porque viu que os POS só tinham um cabo ligado, que era o PoE, não tinha a parte do LAN ligada. Só estava a fazer Alimentar o PoE. amplificador. E então ele, por bem, desligou os POS. E realmente eles queixavam-se, mas nem todos se queixavam. Eles queixavam-se, mas realmente os outros que estavam a funcionar conseguiam fazer alguma cobertura àqueles que não estavam a funcionar. E porque nós colocámos, fizemos aquele estudo de, epá, não, vamos reduzir aqui e encurtar um bocado as distâncias para ver como é que isto funciona. E realmente funcionou. Nós conseguimos ver no terreno aquilo a funcionar. Tu, quando fazes um estudo em planta, estás a planear um entreposto. A diferença de custo que tens entre planear uma solução destas e planear uma solução tradicional é a diferença de preço e do custo de instalação, que é mais complicado. É preciso sustentação, é preciso muito trabalho, muita coordenação. Compensa porque tu vais poupar em número de bastidores, vais poupar em número de energia, vais poupar em termos de portas de AP, em portas de switching, vais poupar em termos de metro de cabo TP, vais ter uma redução de custos muito, mas muito grande. Por exemplo, numa solução tradicional, para esta solução é cerca de 50% dos APs necessários só. Mas há condições que também têm que ser criadas, não é? Ou seja, a parte de poderes passar os cabos, tens que ter a tua própria, entre aspas, calha para passar estes cabos, não é? Ou seja, com recomendações da própria instalação também, não é? Ou é caso a caso? O Pedro fala mais um bocadinho da instalação, porque nós já encontramos algumas soluções fixes de instalação e até o próprio fabricante veio aqui perguntar como é que vocês estão a assegurar isso. Voltando aqui à parte dos custos. É o português ser português, então. Exatamente. Voltando aqui à parte dos custos, há uma coisa que nós nos estamos a esquecer a longo prazo, que é os APs e as controladoras estão todos a passar para subscrições. Ou seja, a longo prazo, se tivermos uma solução com poucos APs, a longo prazo vamos pagar muito, muito menos em termos de licenças, não é? Quando o usuário reduz o licenciamento. Exatamente. A longo prazo a solução acaba por quase se pagar com o dinheiro que se poupa em licenças. Em relação à parte física da instalação, eu e o Nuno temos aí realmente vários desafios. Não há dois interpostos iguais, não há dois clientes iguais, especialmente.
Epá, se calhar numa solução normal em que nós temos que ir ao cliente e dizer, epá, vamos só aqui acima com uma plataforma qualquer de braço, de tesoura, montar um AP ali e ele entende. Nesta solução do cabo radiante, nós temos aqui um desafio muito grande, que é nós temos de trabalhar em linha reta quase de uma parede à outra do interposto. Epá, o que acontece muitas vezes é andarmos sempre à guerra com a malta que está a montar os racks, porque os racks a crescer à nossa frente aquilo é uma coisa louca. Nós num dia o interposto está completamente vazio, ok, amanhã começamos a trabalhar, chegamos lá de manhã, já tenho para aí 4 ou 5 filas de racks ali pelo meio. E termos de explicar ao cliente que tem de nos libertar espaço, que há outras operações na parte da instalação de interposto que tem que parar porque nós precisamos daquele espaço, acaba por ser um bocado complicado e diferente de uma solução tradicional. Para vocês terem uma noção, a sustentação do cabo normalmente é feita por uma linha de Kevlar. Nós temos que criar fixação nas paredes laterais, estendemos uma linha de Kevlar e o cabo fica preso com abraçadeiras a essa linha de Kevlar. O Kevlar tem que ser mesmo assim, porque não podia ser uma linha de aço por causa do metal. A única coisa mais próxima em metal que nós temos próximo do cabo radiante é um varão que temos de o fixar à parte de cima, à estrutura do próprio interposto. O fabricante ao princípio usava uns olhais de metal na ponta do varão para fixar o cabo de Kevlar. Entretanto, epá, eu como vim da parte das torres de telecomunicações, lembrei-me de começar a usar os clamps que se usam para fixar o cabo, porque o clamp é todo em plástico e abraça melhor o cabo, ou seja, quando estamos a instalar, eu monto aquilo num clamp, dou um bocadinho de aperto e se eu precisar de ajustar, consigo ajustar e ele fica naquela posição. Aos clientes, por exemplo, temos aqui um corredor, sei lá, de frigoríficos, um corredor de um lado ao outro de interposto de frigoríficos que precisamos que nos liberte. Há clientes que é na hora e nos consegue libertar e outros pronto, que já eu compreendo a parte deles, também tem as operações a decorrer, mas são alguns desafios que a gente passa que numa solução normal isso não acontece. Neste tipo de interposto que o Pedro estava a falar, essa solução é ideal porque nem sequer com antenas direcionais consegue resolver o problema. Porque hoje tens ali uma solução em que tens ali um material em que aquilo chega até 4, 5, 6 metros do solo, na semana seguinte, ou há uma promoção do frigorífico da Whirlpool, por exemplo, que seja, e tens paredes de 10 metros de altura em que o sinal não passa mesmo para lado nenhum. O que é que te adianta ter antenas direcionais se hoje ali em baixo tinhas micro-ondas e amanhã vais ter frigoríficos e arcas congeladoras até ao teto? Não há sinal que passe por ali. Esta antena, esta solução como passa por cima, o sinal passa sempre para baixo. Faz com que assim que o cliente começa a perceber, isto ajuda-me a trabalhar, é o próprio cliente a dizer, onde é que você precisa que eu abra o espaço para você passar? Sim. E depois esta solução, ela realmente, inicialmente foi desenhada para áreas de interpostos com racks, que ela está potenciada para isso, mas atualmente está a ser montado em qualquer tipo de cenário. Ambiente. Em cenário de rack, em cenário aberto, em cenário como o Antero agora falou. Porquê? Porque hoje tem coisas a nível do chão aos 5 ou 6 metros, mas passado um ano aquilo muda tudo e colocam racks. E a solução continua a mesma. Só tem que terem atenção em que os racks têm que ser montados de forma a que as antenas fiquem perpendicularmente.
E isso eles têm sempre em conta, porque já nos aconteceu esse cenário também, que muda tudo de um ano para o outro, o negócio mudou, é preciso colocar racks e realmente, havendo esse cuidado, a solução é versátil nesse aspecto. E é por causa estava aqui a ver um exemplo muito prático deste tipo de solução. Aqueles ambientes normalmente costuma ser frio, onde as estantarias são móveis, que acaba por ser um grande desafio às soluções de access points tradicional, Nós- uma estática. nós Sim, temos- sim, sim. E este nós aqui, por temos acaso, Nós temos um Storax montado com isso. Pois. Reduziu, melhorou a vida daquela gente, mas muito. sim, que é Mas sempre um agora tem desafio. sinal Os racks se mexem. É aquele Storax, eu nunca tinha visto até implementarmos o primeiro em 2018. E aquilo é brutal, aquilo é daquelas prateleirinhas móveis. Só Sim, tinha sim, visto em sim. arquivos, mas um AP com uma antena direcional que hoje está para o corredor 7 e 8, amanhã que eles precisam de abrir, ou daqui a bocadinho, daqui a meia hora, tem que abrir o corredor 1, não há sinal lá nenhum. Não havia sinal. Nós com esta antena, que não precisa sequer estar por cima do Storax, está na parte da frente do corredor, cobre o corredor por completo. Melhorou muito a vida daquela gente. O tempo que eles perdiam a apanhar sinal, a fazer o picking, a receber qual é que é a paleta a recolher, ir lá, ir buscar a paleta, trazer, parar, para outra vez receber sinal, melhorou em muito a operação. E nós sabemos que trabalhar a menos 25 graus, por muito climatizado que seja o empilhador, não é grande. Sim, mas o tempo demora. E o tempo, Depois sim, o tempo, sim. os racks não se mexem todos de uma vez só, aquilo vai mexendo, avança um corredor, avança ao corredor seguinte, avança ao outro corredor a seguir, ou seja, os racks não se mexem todos ao mesmo tempo, é de forma gradual, até chegar ao corredor 7, passa pelos corredores todos. Por isso torna-se realmente uma solução até engraçada. E aqui agora uma questão em relação à manutenção do próprio sistema, ou seja, do sistema DAS, ou seja, estamos a falar de amplificadores, estamos a falar de cabos, ou seja, como é que em termos de manutenção, ou seja, em termos do que vocês costumam ter em casos de avaria de amplificadores, ou até cabos danificados por questões dos amplificadores quando estão a chegar ao teto, poderem arrancar um cabo, não sei. Só agora aqui. Já tivemos alguns que vão com o braço esticado e vão contra a antena. Já tivemos antenas esmagadas. Ok. Vocês aí, como é uma partição de um cabo, acabam por trocar um cabo apenas e não o AP, muitas vezes, que o AP fica mais resguardado, pelo que eu presumo. Sim. Nós temos algum cuidado para evitar que isso aconteça. No entanto, já aconteceu. Alguns artistas conseguem. Sim, a malta consegue fazer magia. Nos entrepostos mais baixos. Nos entrepostos altos, o próprio empilhador tem um limite de tamanho. 14 metros ou 15, ou seja, conforme. Sim, normalmente, desculpa, mas sim, numa situação dessa, poderíamos tentar reparar o cabo, mas por segurança o melhor é realmente trocar só aquele braço. Claro que o material não é todo infalível, há amplificadores que podem avariar. Normalmente nós sentimos logo que, principalmente estes novos amplificadores que já têm monitorização por SNMP, é muito mais fácil detectar quando um amplificador avariou ou não está a transmitir com a potência que deveria. Mas sim, temos sempre material de spare para trocar e caso haja uma avaria, vamos lá, trocamos. Até porque, vamos imaginar, se avariar um amplificador é quase a mesma coisa como avariar um AP. Exatamente. Nós temos de ir àquele sítio onde está o AP, não vamos andar a correr a antena toda, é só ir àquele sítio, trocar a peça que está avariada, testar e vir embora. Em termos de manutenção, tirando a parte do cabo que poderá eventualmente levar um esticão ou mesmo uma cadela, o resto é o normal de uma solução tradicional. E o amplificador em si, ou seja, que tipo de métricas, o Antero falou em relação à parte da temperatura, por exemplo, mas que tipo de métricas é que vocês conseguem extrair do amplificador? Conseguem ver em termos de, sei lá, algum erro? Imaginemos que o cabo até levou uma pancada em algum ponto,
E há alguma método que vocês consigam recolher para identificar que o cabo tem algum tipo de dano, a não ser pela queixa que o cliente possa vos fazer chegar? Infelizmente não dá muita informação. Aí nós conseguimos perceber, olhando para a controladora, pelo comportamento. Ok. Aquilo acaba por ser o padrão normal, e quando há ali qualquer coisa que está fora do padrão, quando começam a surgir queixas naquele sítio, porque no amplificador nós conseguimos fazer login, aquilo, para além do SNMP tem uma página web, mas conseguimos ver mais em termos de potências, potência que está a entrar, potência que está a sair, o tal sensor de temperatura que o Antero falou, e é por aí. Se por algum motivo suspeitarmos que o cabo levou alguma traçadela, por exemplo, a melhor solução acaba por ser pegar e ir à ponta, medir com o Spectrum Analyzer qual é a potência que está a entrar, qual é a potência que está a sair, e aí temos a certeza que o cabo está em perfeitas condições ou não. Nós sabemos qual é que é a perca que aquilo tem por metros. Há 30 metros, 15 metros, 20 metros, sabemos qual é que é a potência que está a entrar. Como isto é muito passivo, conforme estávamos a falar, isto é um elemento passivo, não dá muita informação. Nós conseguimos, com o Spectrum Analyzer, por hardware mesmo, ligamos no rádio, sabemos qual é que é a potência que está a sair do OP, sabemos perfeitamente qual é que é a potência que tem que estar a sair na outra ponta. Se houver uma grande variação, só temos a descobrir onde é que está. Vamos descobri-la. Não querendo falar de coisas más, sem dúvida, e o Antero está aqui que não deixa mentir, sem dúvida que foi um desafio trocar um bocado o mindset das pessoas que estavam habituadas a trabalhar com soluções normais, até porque ao princípio nós montávamos a solução e sentíamos muito que qualquer avaria, qualquer problema que tinham, assumiam-me logo por defeito que era da solução do cabo do DAS. Não é verdade. Como diziam ao início, mangueiras Wi-Fi. Já ouvimos clientes a chamar de mangueiras, de chouriços, Muito bom. O termo mangueira, de facto, não está muito mal, porque aquilo faz um chuveirinho para o chão de sinal Wi-Fi. Mas foi passarmos ali um bocado de dificuldades até realmente provarmos que, não, isto basicamente é uma antena, não há que enganar, é a mesma coisa que temos uma antena direcional gigante por cima dos racks a apontar para baixo. E ao princípio era isso, qualquer problema que havia, não, isso é de cabos, é dos cabos, é dos cabos. E não, acabámos por ver, ou que era dos APs, ou alguém andou depois de fazermos aquele... E ao caso, e tu como sabes, noutras vidas, consegues fazer hoje um heatmap, tens este tipo de sinal, amanhã faz outra vez o heatmap, tens o mesmo tipo de sinal, hoje para a semana, daqui para 2 semanas, 3 semanas, tens o mesmo tipo de sinal, tens o mesmo tipo de padrão de radiação, tens o mesmo tipo de resposta de sinal. O que é que o pessoal dos servidores já deixa de ter justificação para dizer, não, problema do Wi-Fi, porque não se vê. Não. A primeira instalação que nós fizemos foi em 2017. Passado um ano já tinham resolvido metade dos problemas que existiam. E metade dos problemas que existiam vinha das aplicações. Quando se conseguiu provar por A mais B, desculpem, o problema não é do Wi-Fi, que o nosso padrão de radiação é igual hoje, daqui a 5 minutos, daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. É estático. Não há grandes variações. Os meus tempos de resposta são os mesmos. Agora, já o tempo de resposta da tua aplicação não é o mesmo. Esta é uma das outras grandes vantagens. É que nós, na primeira instalação que fizemos, foi feita a contabilização em termos de poupança de equipa técnica e de service test. E houve uma poupança de cerca de 35% a 40% de menos registros abertos. Havendo uma baixa gradual desse volume de registros no entreposto, não precisa tanta equipa técnica, não há tanto tempo a ser construído,
é um custo considerável, porque o custo não é só do cabo. É o custo do cabo, o custo da antena, o custo do PoE, o custo de energia e também o custo das pessoas técnicas que estão a gerir toda a rede. Ok. Sem dúvida, sem dúvida. Tem aqui mais uma questão, ou seja, temos aqui os cabos, falamos em relação à parte da instalação, à parte das possíveis pontos de interferência, as reflexões das câmaras e etc., e as recomendações que o fabricante vos facultou. Mas em termos de interferências que poderão advir de fontes externas, nomeadamente os tais sensores ou até os DFS da vida nos 5 GB, como é que vocês acabam por controlar todo este, em termos de análise preliminar, da validação do survey, como é que vocês acabam por interpretar todas estas fontes que hoje não existem, mas que amanhã podem existir, como podem desaparecer e aparecer outras? Como é que vocês fazem um life cycle aqui da solução? Em questão de interferências, não tenho notado muitos problemas a esse ponto, sinceramente. Há sempre interferência. O DFS temos que o assumir, temos que o aceitar, não temos hipótese. O DFS, na verdade, Antero, nós fixamos canais e uma das recomendações que o fabricante nos dá é usar canais abaixo do canal 100. Ok. Acabamos por não apanhar muito com esses DFS. Agora o resto dos sensores, não temos muita experiência de termos apanhado algum equipamento, alguma fonte externa de interferência a estragar-nos o sinal. Sim, a interferência está lá, mas que seja capaz de nos estragar o sinal, ainda não encontramos nenhuma situação dessas. O ambiente é muito controlado, os entrepostos não são em zonas habitacionais, não há grande confusão. O grande problema que nós até temos são os funcionários dos entrepostos que gostam de trazer o seu Wi-Fi. Hotspots. Mas, ok, vale o que vale. Para já não temos tido grandes necessidades de ir para o terreno, perceber. Temos a ter ali alguma interferência de algum micro-ondas específico, de algum sinal específico. Para já, ainda não. Mas, se vier, se nós não soubermos, sabemos quem chamar para nos ajudar. Certo. Aí vocês têm a ferramenta certa para isso, já têm. Estão equipados. Já estão equipados, tem o EKO, tem o know-how, de certeza que consegue identificar algo estranho que se passa na rede e facilmente isolar, assim. Uma das falhas do EKO é que ainda não está adaptado para esta solução de cabo radiante para fazer design. Mas, no entanto, uma vez que a solução foi evoluindo ao longo do tempo, o próprio fabricante também acabou por conseguir-nos desenhar uma ferramenta de planeamento. Sim. Nós temos um simulador e tem batido mais ou menos certo com o... Aliás, eu tenho apanhado sinal mais forte do que o fabricante diz que vai ter. Mas também usam alguma tool para validação ou é só no contexto de desenho? Nós no planeamento usamos a ferramenta do fabricante, que é o Kimata Simulator. Depois no fim, como toda a gente, ou a maior parte das pessoas, usa o EKAO para fazer a medição do sinal, decidirmos se vamos aumentar ou baixar potências em alguns APs e no fundo validar se realmente toda a solução está de acordo com o que a gente precisa. Ok. E dessa parte do simulador do fabricante, ou seja, vocês também simulam também vários tipos de fabricantes de pontos de acesso ou é meramente... Nós, sim e não, porque eu, na ferramenta do fabricante eu digo qual é a potência que está a entrar no cabo radiante.
Seja qual for Dependente do fabricante. O fabricante, eu só tenho de saber, no PowerX ele manda-me 17 dBs, 15 dBs e adapto a isso. Depois o próprio software faz o cálculo e ele consegue calcular a atenuação ou as perdas de sinais dos diplexers antes e depois dos amplificadores, todas as ligações que nós temos de fazer aí pelo meio, ele tem isso em consideração e desenha-me depois o padrão de radiação no chão ao longo da antena. Sim, e aquilo até está... Diz, Vasco, desculpa. Uma das coisas que nós fazemos quando temos uma solução nova com APs novos, nós tentamos pelo menos perceber qual é que é a potência que o AP manda, ter um AP para testar, confirmar com o Spectrum Analyzer qual é que é a potência realmente que sai, porque nós temos vários APs, vários fabricantes em que não defines a potência por dBs, mas assim por nível de potência de dBs. Temos outros fabricantes em que tu configuras mesmo, quer que no rádio saia 20 dBs e saia os 20 dBs. Temos APs em que temos soluções em que dizemos que queremos Power 1 e o AP envia-me 14 dBs porque ele já sabe que por defeito aquela antena, aquele rádio vai ter uma antena de ganhos de 3 dBs que nos dá o 17 ou nos dá o 17 para ficar dentro da norma dos 20 dBs. Nós temos que sempre que existe alguma coisa nova, nós tentamos estudá-la ao máximo para depois no simulador dizemos, olha, aqui vamos colocar 7 dBs, aqui vamos colocar 14 dBs, aqui vamos colocar 10, ou Power 1, ou Power 2, ou Power 3, conforme for a solução. Certo. Então, eu estava agora a pensar no exemplo que tu deste, e bem, tem a ver, imaginemos que vocês têm um cliente que tem uma solução já com o dado implementado. E chegou uma altura que temos que mudar de ponto de acesso, ou mudam de fabricante, ou evoluem o modelo, passaram do Wi-Fi 5 para o Wi-Fi 6 ou para 6E, whatever, tanto faz. Vocês têm sempre que fazer, neste caso, um teste com o equipamento que irá ser instalado no final para validar realmente qual é que é a potência que vai entrar pelo cabo, certo? Ou seja, tem que olhar para o equipamento e validar esse hardware. Sim, para adaptarem a máquina. Porque infelizmente nós não nos podemos fiar muito no data sheet. Foi. Verdade. Nunca nos podemos esquecer que o datasheet é um elemento comercial, não é um elemento técnico. Então, nós, como já tivemos algumas surpresas, por muito que digam, sim, está 20, está 20, está bem, então arranjam um AP. Sim, faz aquela. Tá, mas o pessoal do fabricante diz que isto suporta. Está bem, dá calma. Traz lá o Tupperware e vamos lá ver como é que isso. Infelizmente tem que ser. Já agora, uma pergunta. Em contexto de troubleshooting, vocês, ou seja, imaginemos que é um tema que vocês têm que contactar o fabricante para algum tema, até pode ser um erro do access point, um firmware, um bug ou uma coisa qualquer. Como é que os fabricantes se adaptam depois a este tipo de soluções? Ou seja, tem tido alguns temas fabricantes? Como é que... Só para perceber como é que... Falando corretamente, alguns fabricantes dizem esta solução não é aceita. Ok. Não está certificado. Ok. Falámos com a equipa técnica, vamos olhar para isso, porque eu sei que ela não está certificada, mas vamos perceber o que é que está a acontecer. Certo. Depende, o versículo depende. Depende. Porque é uma solução que sai muito fora do standard que o fabricante gosta e se sente confortável em trabalhar, não é? Tem que ir ao fabricante para se juntar à Wi-Fi Alliance. Isso é capaz de ajudar. É isso, às vezes sim, é verdade. Sim. Aviso já que eles podem nos avisar que eles quase se comem uns aos outros na Wi-Fi Alliance, que é aquelas coisas. Cada fabricante, depois é o pessoal dos chips, é o pessoal
as Intels e a Broadcom a dizer que não, isto a gente faz e tudo e até tira café. Gostei dos gajos dos access points, está bem, mas isso não. E sim, se eles também se juntarem ao clube, podem se apresentarem uma solução. Não, nós estamos aqui, somos certificados por isso. Somos apenas uma antena e estamos certificados pelo fabricante, por isso vamos trabalhar. Sempre que possível, optamos por, se o cliente já tiver uma solução implementada, ok, temos que aceitar a solução, temos que nos adaptar. Se o cliente nos pedir, olha, nós trabalhamos com esta solução, com esta solução, porque são fabricantes certificados, o Wi-Fi Alliance, são certificados ao Hotspot 2.0, tem todas as funcionalidades e mais algumas, porque quanto mais certificada for o fabricante e a solução, melhor para todos. Certo. Sim. Eu para mim já cheguei aqui um bocado de velocidade como é que funcionam realmente aqui as... Sim, fiquei bastante esclarecido e convencido. Já excedemos bastante aí a meia hora. Sim, eu nunca acreditei que fosse meia hora. Nunca acreditei que fosse meia hora. Rapidamente. Isso salta rápido. Sim. De facto, há muitas dúvidas. Acho que foi bom vocês terem feito o convite. Porque há muitas dúvidas sobre esta solução e muita gente não compreende. E realmente foi o que falámos há pouco, muito resumidamente. É uma antena. Certo. Ok. Bem, Carlos, tens mais alguma pergunta? Não, já estou aqui a matutar um bocadinho, tenho aqui a cabeça a mastigar como é que esta solução aqui acaba por ser realmente interessante. E agora é só. Vou fazer outra vez o convite. É isso que eu ia dizer. No próximo entreposto que nós estivemos a montar, vamos pedir autorização para que vocês passem lá e verem in loco, até levarem algumas das vossas ferramentas que tenham para nos ajudar a perceber o problema daqui, o problema dali, como é que estamos a responder, porque se há pessoas que nós confiamos no conhecimento que têm desta tecnologia do Wi-Fi, só é vocês. Obrigado. Menos tentamos fazer por isso e partilhar também com o nosso conhecimento aqui dentro do nosso podcast, contar com os canais diretos que têm connosco. Por isso, gostamos de ajudar e estamos sempre muito disponíveis para partilhar também experiências como vocês estão a fazer agora e bem, vamos cá também para o que e ver. Ok. Bem, pessoal, sendo assim, obrigado a todos. Obrigado, nós. Foi excelente. Pronto, pessoal, vemos para a próxima. Vamos ficando. Tchau. É isso mesmo. Um grande abraço. Boa continuação. Até à próxima.